Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santiago TV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/Programa Gente que Fala. Você pode participar pelo Twitter, @Gente que Fala M. O WhatsApp é São Paulo 11 97401 2235 e o telefone é à sua disposição, também São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição, o otorrino Luciano Neves, que é professor afiliado do departamento... Aí eu tenho que falar o nome todo, Luciano, boa tarde. Boa tarde, não precisa, antes mais nada, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer participar dessa mesa, nesse programa que é um grande prestador de serviço à comunidade. Quando eu disse o nome todo, é professor do departamento de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço da Unifesp. É um belo trava-língua, né, Zé Copé? Também conosco o psicoterapeuta Plínio de Souza, que é diretor estratégico de inovação e qualidade da Ápice Desenvolvimento Humano. Plínio, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, muito bom também participar aqui do programa. Também conosco a farmacêutica bioquímica Cristina Azevedo, que é diretora comercial da Chromatox. Cristina, falei corretamente? Corretamente, tá certo. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, vai ser um prazer participar dessa mesa. O que é Chromatox? Chromatox é um laboratório Sim. de análises toxicológicas e a gente realiza drogas de abuso em cabelo. Também conosco, ortoptista Eliana Cunha, que é assessora de serviços de apoio à inclusão da Fundação Dorina Noil para cegos. Eliana Cunha, prazer tê-la aqui. O prazer é meu e agradeço em nome da Fundação o convite e com certeza vai ser um bate-papo muito agradável entre nós. Ortoptista é uma especialista em distúrbios visuais. E eu pronunciei corretamente Dorina Noil? Perfeitamente correto. Porque é às vezes Dorina Noil, Dorina Noil. O correto é Noil, mas também a dona Dorina não se importava de jeito nenhum de que falássemos Novil. Ela falou assim, aquilo que o pessoal fica mais tranquilo e mais à vontade. Desde que a gente possa abordar a Fundação com o seu excelente trabalho, é muito bom, não é? É isso mesmo. Falar alto, gritar, ou mesmo falar com muita frequência, sem técnica ou treinamento adequados, pode provocar rouquidão, dor de garganta, mudança de timbre e pigarro constante ou mesmo doenças vocais, como edema, nódulos e pólipos. Doenças apresentam tratamentos diferenciados, mas existem bons hábitos que podem ajudar a evitá-las. Doutor Luciano, eu vou ouvir com muita atenção. Então, mais atenção ainda. Zé Copé, é muito interessante porque aqui nós estamos na mesa com grandes profissionais, cada um deles, para exercer sua profissão, necessitou de uma formação. E quando nós falamos em voz, não há isso. Então nós aprendemos com a nossa família, nós aprendemos com nossos colegas e às vezes nós trazemos características vocais muito importantes. É o regionalismo, que é o famoso sotaque, ou eu falo alto porque a minha família fala alto, entre outros. Às vezes foi criado do lado de Cachoeira, do lado de uma estação de trem, um negócio assim. Isso, eu costumo brincar que tem uma característica social muito importante. Famílias ocidentais, principalmente as latinas, gregos, italianos, espanhóis, portugueses, na qual eu me incluo, falam muito alto, porque é um conceito ocidental que quando eu falo, eu tenho poder. Sim. No lado oriental é o contrário. Quando a pessoa menos fala, mais ela tem o poder. Então, aqueles famosos filmes japoneses que o pessoal está falando, de repente o chefe fala assim, olha, resolve o problema. Então, é muito interessante as características sociais e culturais da onde eu vivo. O que acontece é, por ser um aprendizado intuitivo, muitas vezes eu vou adquirindo abuso, eu vou adquirindo o mau uso vocal. Então aí eu cresço, eu estudo e começo a dar palestras, começo a ser professor, eu começo a ser, por exemplo, um médico, que tem que estar aqui e prestar uma informação à população. E eu não sei usar minha voz, eu tenho o conteúdo, mas eu não sei como trabalhá-lo. Aí começam a surgir os problemas. Então é muito importante que nós observemos este paciente ou esse candidato. Por exemplo, antigamente, nos cursos de pedagogia, se tinha uma aula sobre oratória, sobre retórica. Hoje não se tem mais. Então, ensina-se a pessoa o conteúdo, mas não como transmiti-lo. Então, surgem problemas do tipo pigarro, coceira na garganta e até lesões como nódulos, pólipos e
por exemplo, cistos. Então é muito importante que ao eu ter um problema de voz, e a Academia Brasileira de Laringologia e Voz, ela questiona e coloca a pergunta no ar. Você tem uma rouquidão maior do que um mês, vale a pena procurar um otorrinolaringologista. Porque pode ser um problema simples, como uma laringite, ou até um câncer inicial. Tem dor de garganta, pigarro constante, tudo isso pode provocar a rouquidão? A locutora, alguém rouco do lado, é um negócio desesperador. Pode. Pode porque essas manifestações, ressecamento, dor em pescoço, irritabilidade na garganta, podem ser decorrentes do mau uso vocal. Não que ele esteja gripado, não que ele esteja com uma infecção bacteriana, mas simplesmente por usar a voz errada. Então, muitas vezes, as pessoas querem fazer entonações de voz, eu quero colocar uma voz um pouquinho mais grave. É muito interessante que mulheres, quando têm uma voz mais grave, dão uma sensação de que tem credibilidade. É só observar as grandes âncoras femininas têm uma voz com uma tendência mais grave. Porque uma mulher com uma voz fina não teria, parece que não tem grande credibilidade. Não é mentira. O conteúdo é importante, mas nós temos essa visão. Então, ao eu impostar a voz errada, ao eu tomar atitudes, por exemplo, o professor de educação física que grita muito com seus alunos em campo aberto, vai ficar rouco, porque ele não vai vencer 30 crianças. Então, é muito importante que nós demos treinamento, orientação, usa um apito para o comando com os alunos, usa um megafone, usa um microfone adequado para aulas com mais de 50 alunos. Então, esses são pequenos detalhes preventivos que façam com que esse meu profissional que usa a voz tenha um melhor êxito. Plínio? E às vezes, como você mesmo falou, né, a questão de ficar pigarreando de vez em quando, não é parece que dá uma limpadinha na voz. Para limpar a garganta. É uma limpadinha nociva? Então, é muito interessante, porque ela pode, essa limpadinha ela pode surgir por vários motivos. Eu posso ter uma secreção, por exemplo, de uma rinite alérgica caindo na prega vocal e ela sujou, a voz ficou embargada e você limpa. Mas, às vezes, é um recurso para você ganhar tempo. Eu te faço uma pergunta muito incômoda e você, em vez de você ganhou um tempo, se posicionou e respondeu. Então, nós temos que verificar até que ponto esse pigarro, que iniciou numa situação de êxito, se torna um vício. E aí você fica para sempre todo... Então, toda vez que eu te faço uma pergunta, te coloco em xeque, você se posiciona e responde. Então, há situações que o pigarro advém de problemas orgânicos, há situação que o pigarro advém de problemas funcionais e às vezes por uma questão emocional. Então eu acho que o otorrino o trava-línguas. O otorrino é melhor. O otorrino que trabalha com voz, ele tem que atentar a isso. Junto, ter uma boa fono que trabalha com ele, e se for um profissional cantor, um bom professor de canto. Eu acho que essa trinca é muito importante para tratar esse nosso aluno paciente. Você está conosco no Gente que Fala e dia 13, hoje dia 10, dia 13 é o Dia Nacional do Cego. 13 de dezembro celebra-se o Dia Nacional do Cego e a Fundação Dorina Noil para Cegos tem muito a comemorar. Além de trabalho feito durante o ano, a instituição brinda a formatura de cursos de capacitação profissional ligados à massoterapia, inclusão digital, rotinas administrativas e avaliação olfativa que aumentam as oportunidades de pessoas cegas ou com baixa visão no cenário profissional. Eliana. Nós estamos realmente um dia para se comemorar, porque a Fundação Dorina Noil trabalha há 68 anos, promovendo, facilitando a inclusão da pessoa com deficiência visual no Brasil. E, realmente, um cenário extremamente importante é justamente as questões profissionais que envolvem a pessoa com deficiência visual. Porque, ainda hoje, há muitos mitos relacionados a quem não enxerga ou enxerga pouco, como os casos da baixa visão. Então, ainda acredita-se que certas profissões ou que essas pessoas não têm condições de estarem absorvidas no mercado de trabalho. Então, nós temos, além dos cursos de capacitação, conforme você mencionou, em que essas pessoas são preparadas na própria Fundação Dorina Noil, nós temos também um trabalho de consultoria junto às empresas. Então, é muito importante que os empresários saibam que podem contar conosco, nos acessar
de forma que a gente faz toda esse preparo do ambiente de trabalho, as informações pertinentes necessárias para que esses espaços eles saibam como não é tão complicado assim, aliás, é muito simples adaptar esses espaços para que a pessoa com deficiência visual desempenhe diversas profissões. Então, são mitos em que a gente tem trabalhado bastante para quebrá-los e deixar o nosso serviço muito à disposição. Nós fazemos um trabalho com a pessoa e também com os ambientes sociais, de forma que essa reabilitação tenha sucesso. Quando eu li aqui, capacitação profissional ligados à massoterapia, inclusão digital, rotinas administrativas, mas principalmente massoterapia. O Japão, né, desenvolve muito trabalho para deficientes visuais e massagista na acepção pura da palavra, né, é uma das funções mais desenvolvidas lá no Japão. Existe alguma coisa específica sobre isso aqui? A questão é que essas profissões em que a visão não seja tão demandada, classicamente elas têm uma abrangência maior quando a gente fala em pessoa com deficiência visual. Por isso que esses cursos de massoterapia, da avaliação olfativa, né? Porque quando a pessoa perde um dos sentidos, os demais sentidos eles ficam não mais desenvolvidos fisiologicamente falando, mas há uma atenção maior para os outros sentidos. Então, isso favorece que a pessoa tendo mais atenção no tato, no olfato, ela possa desenvolver algumas tarefas que para a pessoa que enxerga, ela vai fazer até de uma maneira menos eficiente. Mas pois como se desse mais talento para ela, isso? Ela acaba tendo uma competência mais desenvolvida, porque basta que até o pessoal aí de casa faça uma experiência, fechar os olhos um pouquinho e prestar atenção, a gente mesmo aqui, prestar atenção um pouquinho nos sons, prestar atenção de como nós pegaríamos os objetos, fazer uma pequena vivência em casa, no seu ambiente mesmo comum. Como a gente fica muito mais atento ao tato, ao olfato, à audição, porque a visão, da mesma forma que nos dá muita informação, nos distrai um bocado. Então, nós temos menos habilidades, muitas vezes, de com uma pessoa que perdeu a visão. E que também não fica restrito só a esse tipo de atividades. Nós temos pessoas sem visão atuando em diversas áreas, né? No direito, administrativamente, em trabalhos economistas, psicólogos, pedagogos, trabalhos assim, com vendas, enfim. Toda a área em que a visão não seja eminentemente necessária, as pessoas podem e são reabilitadas de forma a atuarem nos espaços sociais que elas têm os seus dons e as suas competências. Eu vou esclarecer aqui, eu até fiquei preocupado. Dia Nacional do Cego. Hoje não é politicamente correto chamar cego. Não, é. Cego, sim. Politicamente correto. Não, deficiente visual. Não. Você fez uma pergunta muito interessante, uma colocação interessante. Falar cego não é ofensivo. Então, você pode falar pessoa com deficiência, o que não é politicamente correto, como você disse, tem todo um estudo em cima disso, é que não se fala pessoa deficiente, porque senão você qualifica a pessoa. Então, é pessoa com deficiência auditiva, com deficiência visual, com deficiência intelectual, com deficiência múltipla. Então, é pessoa com. Mas, no nosso caso, no nosso universo, é totalmente tranquilo falarmos pessoa cega e não é ofensivo. O que não se usa são terminologias assim, ceguinho. Bom. Mas o cego não. O cego é uma terminologia tranquila em que é extremamente aceita e adequada. Eu fui num museu em Campinas, que teve há pouco tempo atrás, e você entrava tudo às escuras, era tudo, você tomava café, comia alguma coisa, e sentia sensações, tinha uma feira para você tocar as coisas, foi muito interessante, você acaba se colocando no lugar da pessoa ali, né, do deficiente, com deficiência, né, do cego, e foi muito interessante essa vivência, eu adorei participar daquilo. Depois daquilo eu mudei um pouco a visão sobre a cegueira, sobre o cego, né, sobre as dificuldades que ele tem, porque eu acabei passando por tudo aquilo por um período de tempo, né? Eu acho que era 1 hora que você ficava lá dentro. Foi muito interessante. Você tocou num assunto interessante. Essas vivências a gente faz em várias situações. Nós fazemos nos grupos com as famílias, as pessoas que nós atendemos na instituição. Nós fazemos nas empresas, quando nós damos algum curso de capacitação para professores, profissionais da saúde e educação,
nós fazemos essas vivências que, como você disse, isso ninguém jamais esquece. Verdade. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV www.altv.com.br. Testes de drogas apoiam clínicas de tratamento. Diante do aumento do número de substâncias psicoativas, as clínicas de tratamento vêm utilizando cada vez mais testes toxicológicos em cabelos para confirmar o perfil do dependente. Com eles, é possível saber quais drogas foram utilizadas e quando foi a última vez que isso ocorreu. Assim, se um paciente sofreu recaída, o teste comprova e permite a reavaliação do tratamento antes de uma recaída mais séria, antes de uma complicação maior. Cristina, pode ser, está certo quando eu digo uma complicação maior? Uma recaída? Na verdade, o cabelo, o exame toxicológico no cabelo ajuda a gente determinar se a pessoa usou, se não usou, quando usou, né? Então, o cabelo cresce em torno de 1 centímetro por mês. Então, quando você faz um exame do cabelo da raiz para baixo, aqui é o uso mais recente e aqui é o uso mais antigo. Se você segmentar o cabelo de 1 em 1 centímetro, você tem um histórico de uso de drogas da pessoa, né? Então, nós normalmente nós analisamos 3 centímetros de cabelo, o que significa aproximadamente 3 meses, das principais drogas: cocaína, maconha, anfetamina, benzodiazepínicos e opiáceos. E o cabelo, você tem um histórico da pessoa, se ela parou de usar, se ela diminuiu o uso, se ela aumentou o uso, comparando ela mesma, né? Porque não dá para a gente determinar se uma pessoa usou droga, se ela é um usuário leve, pesado, e definição individual de cada um, da frequência de uso, do teor da droga que ela está usando, mas nós podemos comparar uma pessoa com ela mesma. Então, eu posso dizer, olha, em janeiro ele usou, em fevereiro ele não usou, em março ele usou, ele aumentou o uso, ele diminuiu o uso. Tem como dimensionar a quantidade? A quantidade a gente dimensiona assim. Eu posso comparar assim, o seu resultado com a média que eu obtive no laboratório. Então, sei lá. Você está esclarecendo com relação ao, por exemplo, o meu cabelo é mais difícil, o cabelo do Luciano já é mais longo, do Plínio. Não, eu não sei, o meu é muito curto, mas é possível, é interessante quando você coloca, porque você tem cabelo longo, comprido, né? Então, aí você fala de 3 centímetros corresponde a 3 meses. Isso, né? Isso. E nesse período aí é possível, esse é interessante, é possível dimensionar se no segundo mês houve um consumo maior do que no... É possível, é possível. Mas pode ser pelo também corporal, não precisa, tem gente que não tem cabelo, né? Então, pode ser pelo corporal também. A janela, a detecção é um pouco diferente, porque 1 centímetro de cabelo é aproximadamente 1 mês. Sim. 1 centímetro de pelo pode significar 2 ou 3 meses, porque ele tem fios mais antigos, então pode ter um histórico um pouco maior. Ele tem um histórico um pouco maior. Mas o seu cabelo dá para fazer 2 centímetros, 3 centímetros, eu consigo. Muito bom. E como é que as clínicas usam essas informações de maneira produtiva? Então, na clínica, geralmente, quando a gente trabalha com clínica, a gente vê se a pessoa aderiu ao tratamento ou não aderiu ao tratamento. Ou se desconfiou que houve um uso de drogas na pessoa que está internada. Né? Então, okay. Eles mandam o cabelo, normalmente, eles fazem a coleta e mandam para ver se teve um uso ou não dentro da clínica. Né? E a partir daí eles redirecionam as ações lá. Exato. O Plínio tem interesse específico, aliás, até a próxima notícia, ex-modelo faz tratamento para deixar as drogas, chama a atenção do país o caso da ex-modelo Loemi Marques, encontrada na Cracolândia, viciada em crack, e participou de um programa da TV Record, pelo qual foi encaminhada ao projeto Independência Química da Ápice Desenvolvimento, que faz tratamento sem internações, cujo intuito não é tornar dependentes em abstêmios, mas sim pessoas inteiras, equilibradas e livres de vícios. Está certo quando eu coloquei o seu interesse em detalhar mais o assunto, Plínio? Sim, está certo. Nós trabalhamos 80% dos casos sem internação. 20% dos casos nós trabalhamos com internação. No caso da Loemi, é necessária internação. Então, ela está muito intoxicada, muito impregnada mesmo com crack. Sem internação
seria mais desafiante. Então, melhor com internação. Mas nós trabalhamos com internação breve, né, de 1 ou 2 meses. Agora, o que diz aqui nessa sua apresentação de fundamental é justamente essa questão que a gente discute, que o importante para um tratamento eficiente de dependência química é não olhar apenas para o aspecto químico da dependência, né? A dependência química, ela não é causa, ela já é consequência. Existe uma causa anterior, que é uma dependência emocional. É uma estrutura emocional, uma estrutura de vício, que a pessoa sente como uma sensação de vazio, um buraco, uma angústia, uma ansiedade constante, uma incompletude, né? E aí ela busca essa completude em muletas, em algo que a torne mais inteira. Isso pode ser um excesso de comida, pode ser na religião intensa, na atividade física intensa, né? Tem gente viciada na endorfina. E quando a pessoa não encontra nessas fontes, digamos, mais saudáveis, e ela encontra numa maconha, na cocaína, no álcool, ela passa a usar mais, usar mais, usar mais. Por quê? Porque aquilo a faz melhor, ela usa como se fosse um remédio. Ela fica mais autoconfiante, ou menos ansiosa, ou mais desinibida. E aí, com o tempo de uso dessa muleta emocional, o corpo começa quimicamente a se reorganizar por conta do excesso químico e a ficar dependente. Então, assim como nós somos do sal, né? Se você tira o sal de repente, você vai ter aí uma certa abstinência, vai ficar tonto, vai demorar para a sua pressão se reorganizar sem ele. Então, olhar para essa incompletude humana, para a origem e resolver esse buraco é o que nós discutimos como sendo fundamental. E não só esse buraco, mas também o sentido da vida. Então, nós trabalhamos em 3 dimensões. O buraco, que tem a ver com o passado da pessoa mal resolvido dentro dela. O presente, que tem a ver com os relacionamentos atuais já desgastados, né, familiares, amorosos, que muitas vezes contribuem para a pessoa se sentir sem saída, numa família desgastada, com mágoas, raivas, dores. Podemos colocar o trabalho aí? E o futuro. O trabalho também acho que tem a ver com o presente. Sim. Mas no futuro tem a ver com uma falta de sentido no aspecto trabalho profissional, ou seja, não tem uma perspectiva de trabalho que faça sentido, né? que tenha valor, né? O trabalho não pode ser só... Ele pode ser muito mais do que só fonte de renda, né? Ele pode ser fonte de vida. Então, desenvolver um futuro atraente, profissional, afetivo, é importante. Se você não olha para esses aspectos, a pessoa continua usando a droga como um remédio para aliviar a dor e também como o sentido da vida, o prazer, já que ela não tem sentido em outras questões fundamentais. O comum é isso, né? Vai buscar o prazer momentâneo, imediato, né? Para uma vida sem prazer, para uma vida sem sentido. Eu sempre falo que experimentar a droga, muita gente vai experimentar, né? O adolescente na faculdade, enfim, todo mundo experimenta, passa por essa fase de experimentação. Agora, ficar na droga, né, continuar usando sem ser um processo recreativo e sem causar uma dependência, né, é muito mais complicado e envolve todo um contexto emocional e familiar, enfim, tem um histórico por trás disso, né, que experimentar, muita gente experimenta na fase da faculdade, principalmente. Sim, é o uso recreativo mesmo, como você falou, né, ou o uso dependente. Pois não, Eliane. E é interessante que você falou a questão de tudo isso, quando você tem a questão da deficiência. Que 80% das pessoas com deficiência visual perdem a visão. Elas não nascem com a perda visual. Então, ela tem que reestruturar a sua vida e redescobrir o sentido da sua vida com a deficiência. Então, como é importante essa questão do trabalho que a gente faz, inclusive, de resgate, não só da questão de como lidar com essa perda, como você falou desse buraco que fica também dessa perda visual, por isso que nós temos uma equipe multidisciplinar, com vários terapeutas trabalhando junto com os nossos clientes, porque é um resgate da própria vida, é um reconstruir a vida, a gente chama de reescrever a sua própria história, porque há essa perda, e aí nesse sentido, como que a pessoa vai se perceber sem a visão, e aí que o nosso trabalho é muito forte relacionado à questão da empregabilidade, à questão da vida profissional, que é um dos alicerces sobre os quais as pessoas se desenvolvem e resgatam seu próprio sentido de vida. Então, tudo isso
tem muito a ver também. Cristina, você fez referência à análise do cabelo e o Plínio citou um outro componente que você não fez referência, que é o crack. Eu achei muito interessante isso e fico curioso para saber se é possível. Esse cidadão aqui é dependente só dessa droga, ele só fuma, ele só ingere, ele... É possível essa sim. análise? É possível dizer, por exemplo, se ele usa crack ou só cocaína. Sim. É possível. No cabelo, você consegue determinar se ele é um usuário de crack. O crack, a cocaína, metaboliza no organismo e tem um metabólito específico para uso de crack. Diferente, se a gente analisar a urina ou sangue, você não consegue determinar o uso de crack, você consegue determinar o uso de cocaína. Mas no cabelo você consegue determinar se era crack ou não. Você citou a segunda parte da pergunta, que o comum era o exame de urina. O comum Até era o bem exame de pouco urina. tempo, né, a urina o mais era... comum no Brasil é o exame de urina. Sim. Né? Nós não temos um histórico de cabelo, que é uma análise nova, né, no país. O comum, na verdade, eu sempre falo, não existe um exame melhor que o outro. Existem focos diferentes. Né? Para um uso mais recente, o ideal seria se analisar a saliva. Sim. Porque, se ele está sob efeito naquele momento, é um piloto de avião que vai entrar para pilotar. Então, se poderia fazer um teste de saliva, ou num caminhoneiro que está na estrada. Saliva seria melhor, para você detectar se naquele momento ele está sob efeito daquela droga, né? Se ele está sob efeito. A urina é um uso mais assim de alguns dias passados, 5 dias, uma semana. Algumas drogas que ainda ficam num período mais passado é muito utilizado em empresa como teste randomizado que faz exames toxicológicos na empresa. E o cabelo a gente indica mais como pré-admissional. A ANAC agora obrigou as companhias aéreas a fazerem testes toxicológicos. Então, mas eles estão fazendo urina. Mas muita companhia aérea está fazendo no cabelo como pré-admissional. Porque no pré-admissional você já descarta as pessoas que usam droga no cabelo. Entendeu? O Plínio, um detalhe, quando você fala sobre o trabalho que vocês fazem de apoio, o que vocês encontram mais de pessoas que chegam até vocês? Consome qualquer tipo de droga? Tem algum que, olha, eu imaginei, como nós sabemos, que era fácil, era passageiro, não foi? Tem algum tipo específico que eles... Mais álcool, cocaína e crack. Né? Alguns usam 2 desses combinados, alguns usam os 3. Né? Mas tem também aqueles que só usam cocaína ou que só usam o álcool. O álcool você considera nessa análise aí? Mesma estrutura. É social, né? É extremamente social. Né? Mas tem gente que usa a maconha só socialmente também. Sim. Nos grupos de amigos que fumam, quando o amigo traz. Né? Tem gente assim. Até a cocaína tem gente que usa só de vez em quando numa festa ou numa fase da vida. Recreativo é bom, né? Uso recreativo de cocaína. Uso recreativo de cocaína é ótimo. Agora, se a pessoa tem o buraco, o vazio, e aí ela encontra completude naquilo, ela se sente, digamos, mais plena, é uma tentação ela usar mais e mais. Ela fala, nossa, isso me faz tão bem. Olha que paradoxo. Sim. Emocionalmente, a droga, para muita gente, faz bem. Então, o que a gente precisa? Por que o alcoólatra não quer admitir que ele é alcoólatra? Porque ele sabe que se ele parar de beber, emocionalmente, ele vai ficar pior. Sim. Ele vai ficar estranho, ele não consegue mais se sociabilizar tão bem, ele não consegue se livrar das tensões do dia. Né? O álcool é a porta mais fácil. Então, o que a gente faz é olhar para essa estrutura e trabalhar e resolver essa estrutura emocional. Porque a pessoa se sentindo inteira, então fica muito mais fácil ela largar aquela muleta. O álcool é uma droga permitida, né? É uma droga lícita, socialmente né? possível. Socialmente possível. É muito difícil. O maior uso de dependência, o maior caso de dependência é do álcool. E é feio falar, você é usuário? Você é usuário, você faz uso esporádico? Não é politicamente correto, é o termo do momento. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Voltaremos em instantes.
a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. A Câmara de São Paulo convida você para debater o Orçamento 2015. Ele vai ajudar a melhorar a nossa cidade. Será a sua chance de indicar os investimentos necessários em seu bairro, como mais recursos para a saúde, transporte público, moradia e lazer. Aproveite essa oportunidade e venha para as audiências públicas. Estamos esperando por você. Participe! As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está conosco no Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Como toda quarta-feira, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Nelson Letísio, boa tarde, doutor. Zancampe, como é que você está? Tudo bem? Os preparativos para o Natal. Estamos a 10 dias do verão e com as festas de fim de ano batendo a nossa porta, muitas dúvidas sobre cirurgias plásticas surgem, sobre a influência do calor excessivo, de criação de tudo mais que nós podemos falar aqui sobre este período que se aproxima, doutor Letísio. É necessário, o que nós podemos fazer, o que nós podemos realmente tentar nesse período, doutor Letísio? Olha, Zancopé, do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista técnico, você não tem grandes alterações entre inverno e verão, entende? E talvez por sazonalidade você tenha alguns tipos de cirurgias que você possa procurar mais no inverno e no verão, mas não que a temperatura, o clima influencie para a escolha da cirurgia, o que você tem que fazer alguns cuidados especiais ou não. O que acontece é que você, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de mama, vai fazer uma cirurgia de face, vai fazer uma lipoescultura, você vai ter que ficar aí de 45 dias a 2 meses sem tomar sol. E o grande problema é esse, que o pessoal pensa que de repente ele vai fazer uma cirurgia, ele vem fazer uma cirurgia em dezembro, para curtir o verão de janeiro numa praia. Não, isso não é possível, né, Zancopé? Isso não é possível. Então, mas do ponto de vista técnico, laboratorial, físico, não muda nada, Zancopé. O organismo humano é o mesmo no inverno e no verão. E as restrições pós-operatórias são as mesmas no inverno e no verão.
Agora o pessoal tem que se conscientizar disso, que fica um pouco impraticável querer fazer uma cirurgia próximo ao verão ou no verão e aproveitar aquele próprio verão. Ela pode fazer tranquilamente no verão, ela pode fazer cirurgia dia 5 de janeiro, sem problema nenhum, sabendo que ela vai ficar de 45 dias a 2 meses sem tomar sol. Ela não pode querer fazer uma cirurgia dia 20 de dezembro e querer curtir a praia no Réveillon. Isso não existe, né? Doutor Letísio, existe algum tipo de cirurgia que seja mais procurado nessa época do ano? Olha, não tem muito, Zancopé, não tem muito, porque devido à sazonalidade. De repente você consegue fazer mais em época de férias, mais estudantes, mais pessoal que está ligado à faculdade, mais pessoal que está ligado a colegial, fazer nariz, lipo, essas coisas. Isso sim, existe uma certa influência. Durante o período o período letivo, por exemplo, você tem uma diminuição de estudantes que procuram a cirurgia. Nessa época do ano você tem realmente um aumento de lipoesculturas, cirurgia de nariz, colocação de prótese, porque são pacientes mais jovens, né, que procuram e que estão geralmente em fase de férias escolares. Isso sim, mas não que exista uma influência climática sobre a procura de cirurgia ou sobre o organismo humano que possa ter uma resposta diferenciada pelo clima. Não, isso não existe. Doutor Letísio, um detalhe especial. Nessa época do ano o senhor fala de repouso, né? E acho que o período não é favorável a repouso, doutor Letísio. Não, Zancopé, não é o repouso. O repouso em si não é muito ligado, e sim a exposição ao sol, entende? É difícil uma pessoa que queira fazer uma lipoescultura, ela faz uma lipoescultura, ela dirige 3 dias depois, ela faz numa sexta-feira, ela pode trabalhar segunda-feira, isso não tem problema. Agora, o problema é ela falar, eu vou trabalhar segunda-feira, então eu estou apta para ir para a praia. Não estará apta para ir para a praia. Isso que eu digo, não é que o repouso nessa época do ano é mais difícil, é o mesmo, tanto no inverno quanto no verão. Agora, o problema é a exposição ao sol, a praia, a piscina, que essa época do ano é mais favorável, né? Então o sol é o grande, não vou dizer inimigo, adversário nesse momento, doutor Letísio? É quase um vilão, né? O sol é meio vilão na nossa vida. É como sempre a gente ouve falar, é uma coisa estranha. De vez em quando o café é vilão, de repente o café é bom para a saúde. O ovo é o vilão, de repente ele é bom para a saúde. O sol é a mesma coisa, ele nos faz sintetizar vitamina D, melhora a osteoporose, melhora uma série de coisas. Porém, o sol em excesso dá mancha de pele, envelhece a pele, câncer de pele. Quer dizer, ele é benéfico e vilão ao mesmo tempo. Depende da dose a que a gente se expõe. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Gente que fala. Uma boa tarde, doutor Letísio. Boa tarde, saúde e paz para todos aí. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e AltV www.altv.com.br com reapresentação 6 horas da tarde. Conosco hoje, otorrino Luciano Neves, a farmacêutica Cristina Azevedo, a ortoptista Eliana Cunha e o psicoterapeuta Plínio de Souza. Acabamos de falar com o doutor Letísio sobre o verão. Apesar de ser mais ligada ao inverno, a rinite também sofre com o verão, principalmente porque o calor e a umidade característicos dessa época facilitam a proliferação de micro-organismos causadores de alergias. Além disso, é preciso prestar atenção à variação de temperatura, que não deve ser brusca, e com a limpeza do ar-condicionado, que pode ser um condutor de fungos, ácaros e bactérias. Doutor Luciano. É isso mesmo, Zancopé. Na verdade, o termo que nós mais utilizamos hoje em dia chama-se rinocinusite, tá? Rinite é quando rinite eu tenho inflamação. É duro, as duas de uma vez só, doutor? Que na verdade... rinite e sinusite. Porque rinite é inflamação Sim. ou infecção da cavidade nasal. Sim. E sinusite dos seios paranasais. É muito importante essa explicação porque isso é uma divisão didática. Nós humanos que criamos, bactérias, vírus e o processo alérgico não.
Então as pessoas confundem muito, eu acho que eu ter uma rinocinusite é mais grave do que ter uma rinite. Na verdade, nós falamos de rinossinusites. E nesse ponto específico das rinossinusites alérgicas, ou seja, desencadeadas por algo, que pode ser amendoim, pode ser soja, pode ser chocolate ou, como é muito mais comum, ser multifatorial. E quando eu falo multifatorial, os principais alérgenos são pós, poeiras, mofo, bolor e a presença do ácaro. Ácaro é um aracnídeo da família das aranhas, mas ele é microscópico. Tá? Qual que é o problema do verão? Teoricamente, nós temos uma melhor temperatura, é mais quente, é menos úmido em alguns lugares. Então, isso faria com que pó, poeira, mofo e bolor diminuíssem. Isso é teórico. Mas nós temos situações como, por exemplo, se nós 5 formos alugar uma casa no verão, que é muito comum, e aí um alerta a todos que estão nos escutando, e nós vamos, por exemplo, para o Guarujá passar as festas, e essa casa ficou muito tempo fechada, lá é um depositário de pó, poeira, mofo e bolor. Qualquer pessoa que entrar nesse ambiente vai ter o quadro alérgico. Então, na verdade, o principal tratamento até o presente momento para eu ter um bom controle dos quadros alérgicos é evitar o agente que desencadeia. Tá? Só que às vezes isso é impossível. Então aí todos os médicos vão atuar quando já houve o contato. E aí eu atuo de modo ou medicamentoso ou através de instituição de procedimentos para diminuir essa exposição. Então, Luciano, em alguns aspectos eu posso fazer uma prevenção, mas acabou de citar um exemplo. Eu vou em algum cômodo, alguma dependência, em algum lugar que eu entre e aquele mofo, eu já sinto que tenho que procurar o Dr. Luciano imediatamente. Isso não dá para fazer prevenção. Dá para fazer prevenção se você, por exemplo, no caso dessa casa. Então nós sabemos que, por exemplo, nós 5 estamos alugando a casa, eu sei que o zancopé já é um predisposto à alergia. Então ao alugar a casa, o que eu faço? Mando uma faxineira 2 dias antes fazer a limpeza. Mando abrir a casa. Mas aí é zancopé, outro... chegue depois. Isso é prevenção. Não, mas aí é outro tipo. Algo comum. Pega uma lista telefônica que nem se usa mais. Isso. Né? Então ela está lá cheia de ácaro e tudo mais. Alguém abre para você. Isso. Então, nós temos profissões que são mais predispostas. Então, as pessoas que lidam com material que está muito tempo estocado, estoquistas, arquivistas, bibliotecários, professores que lidam com giz. Então, a função do otorrinolaringologista é detectar quais são os problemas que podem desencadear. Porque, na maioria das vezes, o paciente vem com um problema. Então, eu tenho 2 pensamentos, tirá-lo da crise e prevenir as próximas. Então, eu tenho que ir no interrogatório, que nós chamamos de anamnese médica, e detectar quais são os problemas. Por exemplo, se eu tenho um paciente que é alérgico e ele é frentista de posto de gasolina, nós temos um problema. Não adianta eu medicá-lo, eu tenho que orientar. Olha, talvez não seja a melhor profissão. Ah, doutor, mas eu não posso porque eu dependo disso. Ok, mas seria interessante você procurar uma outra profissão que não te exponha tanto. Ou, no caso de um serralheiro, no caso de um carpinteiro, utilizar máscaras adequadas, que fazem parte dos itens de proteção individual. Do bibliotecário. Do bibliotecário, idem. No caso do ar-condicionado dos nossos carros, tomar uma atitude preventiva. Quando eu ligo o ar-condicionado e percebo que ele já tem um odor que é característico, tenho que fazer a limpeza. Ou seja, ar-condicionado do carro não deve cheirar, ele deve ser inodoro. Então, é uma limpeza. A mesma coisa com a casa. Eu começo a detectar que minha casa apresenta alguns pontos com mofo, com bolor, talvez uma tinta, talvez eu tenha um vazamento d'água por trás que eu devo corrigir. Então, eu estou pagando uma conta de água maior do que eu deveria. Então, essas são as atitudes. O problema é que para tratar adequadamente uma rinocinusite alérgica, eu preciso mudar o hábito de vida. E nós sabemos, até como o colega Plínio colocou, mudar hábitos de vida são complicados. Então tem que mexer no âmago da pessoa. Muito complicado. A Fundação Dorina Noil para Cegos lançará sábado, Dia do Cego, o blog colaborativo Rede de Leitura Inclusiva, Conectando Todos, que visa aumentar a troca de experiências com outras instituições que lidam com o tema. A ação consiste na parceria entre educadores, bibliotecários, profissionais do livro, organizações sociais e governamentais que serão responsáveis por alimentar e manter o blog ativo. Eliana, qual a expectativa para esse blog?
A nossa expectativa é grande, porque a gente sabe que a leitura é um meio em que a gente propicia acesso à cultura, à educação para todos, né? E particularmente para a pessoa com deficiência visual, nós temos que ter produtos, livros acessíveis, que é um dos nossos focos de produção, que são livros falados, digitais, livros em braille. E essa rede, ela foi lançada no Brasil todo, em que a Fundação dá um suporte para que esses grupos de bibliotecários trabalhem e saibam fazer uso desses livros acessíveis e que estimulem os espaços onde as bibliotecas estimulem esses espaços para que atraia as pessoas e faça com que utilize de forma adequada. Só uma informação interessante é que, por ano, uma pessoa cega lê 9 livros e uma pessoa que enxerga 1. Essa é a média. Então, só por aí a gente pode ter uma dimensão da importância que é a questão da leitura e o nosso trabalho com essa questão da rede de leitura que é de âmbito nacional. E o blog, ele por ser um espaço em que todo mundo vai comunicar, então, que as suas experiências. Porque qual que é a ideia da Fundação Dorina? Nós existimos aqui na Vila Clementino, né, em São Paulo. Então, nós queremos levar a nossa missão e as nossas possibilidades para o maior número de espaços possível, né? Então, nós temos o nosso blog, o endereço é www.redeleiturainclusiva.org.br. Ele tem acesso, ele entra ao ar aos sábados. Então, todos esses espaços que já fazem essas atividades podem compartilhar suas experiências. E aí todo mundo aprendendo com todos, cada vez mais levando a questão da leitura inclusiva para todo o Brasil. Repete o endereço. www.redeleiturainClusiva.org.br. A resolução 460, que estabelece que o motorista profissional deve fazer teste toxicológico de cabelo para obter ou renovar a habilitação, continua trazendo polêmicas. Isso porque ela prevê que os testes sejam realizados por empresas creditadas pelo Colégio Americano de Patologistas e não por uma entidade nacional como o Inmetro, trazendo prejuízo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Significa que alguém do exterior que faça agora? Exato. Do jeito que está escrito resolução agora, quem vai... Na verdade, essa resolução, a lei foi aprovada, os motoristas de categoria C, D e E vão ser obrigados a fazer os testes toxicológicos no cabelo. Sim. E pela resolução está escrito que o laboratório que vai realizar os testes tem que ser acreditado pelo Colégio Americano de Patologia. Então, nós, que somos acreditadas pelo Inmetro, não podemos participar. E só tem 2 laboratórios repete, por favor, repete. Quer dizer que há uma resolução que estabelece normas no Brasil, mas já estabelece também que as normas devem ser seguidas com entidades do exterior. O laboratório tem que... Na verdade, pode ser feito aqui no Brasil, desde que o laboratório seja acreditado pelo CAP, que é... o americano, Colégio Americano de Patologia. E nós somos acreditadas pelo Inmetro. Pois não. Brincadeira, né? Surreal, né? Surreal. O Plínio ficou mais indignado ainda. Meu Deus do céu. É algo nesse país, né? Sim. Não, mas, na verdade, nós estamos tentando rever essa resolução de que a gente possa participar desse processo, porque... também levar divisas para o exterior e por que eu tenho que ser acreditada pelos Estados Unidos em inglês, pagando em dólar, tendo que traduzir todos os meus procedimentos operacionais para o inglês, porque o Inmetro, que é o órgão no Brasil que regulamenta esse tipo de resolução, esse tipo de acreditação, não pode ser, né? Então, nós seguimos, na verdade, a legislação internacional, que é a ISO 17025. Então, nós temos a ISO 17025. O que nós não temos é o CAP, que é o que eles exigem. O Plínio, só um detalhe, você, como psicoterapeuta, você já fez referência à fome física, não, mas à fome emocional. Teu foco é em cima desta fome emocional. No caso da dependência química. Sim. Né? O que acontece? Nós temos aí muitas clínicas, isso vem crescendo no Brasil, né, de dependência química. Nós temos aí uma média
alguns números que se tem, é uma média de sucesso entre 20% e 30% das pessoas que passam pelo um tratamento de 6 meses para desintoxicação e tratamento da dependência química. No entanto, a gente está falando aí de 70%, 80% das pessoas que voltam para as drogas rapidamente. Tem gente que volta no dia que sai de manhã da clínica, volta à tarde. A família já põe lá de novo. E esse número ele reduz com o tempo. Se nós falarmos de 10 anos pós-internação, estima-se que baixa para menos de 10% de sucesso. Tá? Ou seja, é uma problemática de fato gigante. Por quê, do nosso ponto de vista? Porque não se trabalha de maneira eficiente e completa essa estrutura, essa fome emocional. A pessoa sai quimicamente desintoxicada. Tá? Ela não tem a fissura que ela tinha por conta da necessidade física da droga, que o corpo se reorganizou. Mas ela tem ainda a necessidade, a fome emocional. Ela precisa se sentir inteira, se sentir plena. Se você não resolve essa fome emocional, é que nem obesidade, né? Se você reduz o estômago, mas a pessoa continua com a ansiedade extrema, não cabendo mais comida, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a fumar. Tem gente que vai para as drogas. A gente trabalhou uma pessoa dependente de crack na Cracolândia, que era um ex-obeso de 180 quilos que reduziu o estômago, foi parar no crack, né? E assim, com menos de 50 quilos de peso, de pele e ossos, né? Por quê? Porque a estrutura de vício está lá. A comida também está querendo resolver uma fome emocional, não é fome física. A pessoa não está se alimentando mais fisicamente, é excesso. Né? Nós temos algumas perguntas, eu vou pedir aos senhores que sejam o mais rápido possível. A Maria do Socorro da Vila Guilherme está contente por terem convidado o Plínio de Souza. Seja qual for o assunto que ele falar, com certeza é um sucesso. Você tem um homônimo aí, é isso? Acho que é isso. Não, né? Porque Você está em outra emissora? Sim, eu também participo muito de um programa de rádio. Sim, qual é? O programa chama-se Vida Sem Vícios. Sim. Né, na Mundial FM. Perfeito. 95.7 e 660M também. Eu pensei que fosse um homônimo. Então... Rita das Perdizes. Doutor Luciano, como diferenciar uma laringite de uma inflamação comum na garganta? Olha, muito interessante essa pergunta. Na verdade, quando eu falo garganta, o termo médico seria faringite. Tá? Então, nós dividimos essa região em faringe, que é uma região mais alta, e laringite, uma região mais baixa. Essa é a função de qualquer médico, tentar definir as diferenças. Mas pistas para isso são: a faringe é o tubo que passa o ar para você respirar e os alimentos. Na laringe, não. Na laringe só passa ar. Então, se o paciente tiver dor de garganta para deglutir, dificuldade para engolir saliva, ou a saliva ou o alimento está pegando um caminho errado, entre aspas, sugere uma faringite. Se ele tiver uma alteração de voz, com uma rouquidão, basicamente como nós conversamos, sugere uma laringite. Por que eu falo que sugere? Porque através dessas pistas, existem muitas outras, o médico vai fazer a anamnese e vai fazer o exame físico. O exame físico ele é essencial para esse discernimento. É faringite, laringite ou as duas juntas, faringolaringite. E aí, mais do que isso, descobrir qual que é a causa. Pode ser térmica, tomei algo quente, queimei um chimarrão, um café. Pode ser química, inalei um produto ou ingeri um produto do tipo álcali ou ácido. Pode ser bacteriana, viral, fúngica, entre outras. Existem uma gama complexa de agentes causadores para essas duas infecções. Então, eu acho que é importante isso. Saber procurar um bom médico, pode ser a nível de pronto-socorro, crianças, um pediatra ou até um otorrinolaringologista para fazer o diagnóstico adequado. Isso é muito importante. Jerusa de Perus. Plínio, qual a sua avaliação do programa para o uso de posse de maconha realizada pelo Uruguai? Pela liberação, né, lá do Uruguai. É uma polêmica, né? Assim, a gente discute os efeitos da maconha, se a gente de fato vai tratar a maconha como álcool, né, como sendo algo do mesmo nível. E nós temos aí alguns agravantes na maconha em relação ao álcool, que é, por exemplo, a maconha é hoje uma das principais causadoras de surtos psicóticos. Né? Então, uma pessoa que tem uma tendência à esquizofrenia, que tem ali uma predisposição genética, tem muita chance de, com o uso da maconha, entrar em surto e isso trazer um mal, talvez até irreversível para ela e para as famílias. Né? Então,
Enfim, eu pessoalmente considero a maconha também uma porta de entrada, né, para outras drogas muito fortemente. Então, o uso diário dela é algo muito preocupante. Então, de fato, isso está muito disponível. Assim, a gente tem opiniões a favor e contra, dizendo que talvez algumas pessoas, talvez as pessoas usem menos por estar disponível. Mas eu, atualmente, sou da posição de que acho melhor não, né? Inclusive o álcool, não sei se nessa fase da vida e com tudo que a gente vem estudando, eu acho até que seria melhor não estar tão disponível também. Eliana, Maria Eduarda, o que é baixa visão? Existe tratamento para que o paciente volte a enxergar? Ela elogia o trabalho da Fundação. Então, Maria Eduarda, baixa visão, de uma maneira leiga, para que todo mundo entenda, é quem tem 30% de visão ou menos no melhor olho após todos os tratamentos possíveis. A pessoa já colocou óculos, já fez alguma cirurgia, já fez algum tratamento clínico e continua com essa redução de visão. E o que não há uma cura para a baixa visão, mas há recursos ópticos especiais para que essa pessoa volte a realizar várias tarefas, dentre as quais principalmente a tarefa de leitura. Dr. Luciano, Jéssica da Moca, qual é a efetiva função das amígdalas? Oi, Jéssica, tudo bem? Grande pergunta, tá? As amígdalas, como outras estruturas que existem na garganta, como a própria adenoide, que é chamada de modo errôneo de carne esponjosa, são tecidos que ajudam na proteção da criança, identificação dos agressores e a estruturação de uma adequada proteção. Tá? Então, elas são importantes. Talvez já me adiantando numa possível pergunta por que então em alguns momentos nós temos que retirá-las? Tá? Nós vamos retirá-las quando elas perdem a sua funcionalidade ou elas causam um outro problema. Ao crescer para combater várias infecções, não voltam ao tamanho normal e obstruem a via aérea. Ao obstruir a via aérea, podem causar problemas do tipo respiração oral, obstrução nasal e alteração do crescimento da face dessa criança. Então, essas são as principais funções. Eliana, Jaime do Jardim Bom Filhole, o Brasil já estaria treinando cães guias para deficientes visuais em número suficiente? Qual a melhor raça? Não temos o cão guia brasileiro ainda. Existe o Instituto Íris, que é um instituto que faz toda essa intermediação com os Estados Unidos. Quem tiver interesse em procurar pelo Instituto Íris, é possível fazer esse cadastramento. O melhor cão para ser cão guia é o Labrador e o Golden. Mas, na verdade, são cães especiais, são cães que são escolhidos, inclusive, na própria ninhada. Existe uma personalidade específica para o cão ser cão guia. Então, é todo um trabalho em que é preparado tanto o cão como a pessoa cega que vai utilizá-lo. Cristina, como você vê o programa Braços Abertos da Prefeitura de São Paulo? O programa Braços Abertos, eu acredito nos programas numa tentativa de recuperação. Na verdade, como o Plínio falou, a porcentagem de recuperação é muito pequena, né, de usuários. Mas eu acredito que é uma tentativa. Então, mesmo que seja um ou outro que consiga se livrar do uso da droga, eu acredito que seja um processo interessante, entendeu? Eu sou contra a liberação do uso da maconha, eu particularmente sou contra, né, do uso da maconha, que eu acho que é mais uma droga a ser liberada, como o álcool, como o cigarro, né? Que também não deixa de ser uma droga. Então, eu sou a favor desses programas e eu acho que é uma tentativa válida. Hoje, às 6 horas da tarde, o lançamento, a noite de autógrafos do livro Justnaturalismo e sua importância para o positivismo, do Cláudio Tucci Júnior, na Avenida Moema, na Livraria da Vila, em Moema, na Avenida Moema. Agradeço a Eliana Cunha, a Cristina Azevedo, também o Luciano Neves e o Plínio de Souza. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Ezenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Grato.